Bom, gente, boa noite. São 19h30. Então vamos iniciar a aula. Estão me ouvindo direitinho? Imagino que sim. Eu acho que agora eu consegui resolver o problema do microfone. Tive que comprar um do meu bolso, porque o do IF já tinha dado defeito. Por coincidência, chegou agora. Uns 15 minutos antes da aula, eu consegui configurar e instalar ele aqui. Hoje, então, a gente vai iniciar não, na verdade, finalizar o nosso curso, né? Nós vamos falar o último tópico que compõe o conteúdo que a gente vai ministrar nesse semestre letivo e também que fecha o conteúdo da nossa avaliação, tá bom? O título já tá aqui na tela, tá? Como as derivadas afetam a forma de um gráfico, né? E essencialmente o que a derivada f' diz sobre f, tá bom? A gente começa então observando o seguinte, que muitas das aplicações do cálculo depende da nossa condição de deduzir fatos sobre uma função a partir das informações que são dadas através das derivadas. F', né, a derivada da função, representa a inclinação da curva no ponto dado. Isso informa para a gente a direção da curva em cada ponto. Então, por isso que a gente tem esse título, né? O que F' diz sobre F. É natural que a gente espere informações sobre F' possam resultar em informações sobre o gráfico de F, ok? Então, eu vou pôr aqui um gráfico, está lá na página 262 do livro, que a gente observa o seguinte. Aqui nós temos uma função f, e de rosa destacado estão as inclinações das retas tangentes em alguns pontos. A gente observa, por exemplo, que de A até B, a nossa função f é crescente. E as derivadas, né? Olha só, as retas tangentes estão sempre acima do gráfico, ok? Já quando a gente parte, por exemplo, de B para C, nós temos aqui, então, uma parte da função que é decrescente. E o que a gente começa a perceber é que o gráfico da função, a derivada da função, a reta tangente, o ponto, começa a ficar abaixo do gráfico. Né? Tá de rosa aqui de novo. Quando começa a subir, volta de C para D, a gente percebe o que de novo? Então, olha só, o gráfico, né, a inclinação da reta tangente volta a ficar positiva, ela volta a ficar acima do gráfico, tá bom? Então, é isso que motiva o que a gente chama agora de teste CD, de teste crescente e decrescente. Essencialmente, a gente vê que as inclinações da reta tangente são negativas, ou seja, a derivada é nula quando a função é decrescente. E acontece o contrário, né? Quando a inclinação é positiva, ou seja, a derivada é positiva, a gente está falando que a função está crescendo, ok? Então, o teste crescente e decrescente, que o livro chama abreviado de maneira CD, então, teste crescente barra decrescente, ele nos dá uma condição para a gente determinar, através da derivada, quando que a função está crescendo ou decrescendo. O teste, o livro vai chamar simplesmente CD, crescente barra decrescente, tá bom? O que esse teste diz para a gente? Olha, ele diz o seguinte, se a derivada for maior do que zero, ou seja, tem inclinação positiva, está acima da curva, ok? Em um intervalo I, então f é crescente em I. F, vou arrastar um pouquinho aqui, é crescente, vou pôr de amarelo, por exemplo, crescente em I. Ok? Então deixa eu só manter o padrão, deixa assim, f' maior do que zero, ok? O segundo parte do teste, então, se a gente quer, quando ela não é crescente, ela é decrescente. Então, por exemplo, se f' for menor do que zero no intervalo I, aqui é o intervalo I, tá bom? O intervalo I.
por exemplo, o intervalo, aqui a gente tem um exemplo do intervalo I, por exemplo, entre, sei lá, esse número e esse aqui. A gente tem um intervalinho I, onde a função é crescente. Temos, sei lá, um intervalo J, né, do B até o C, onde ela é decrescente. E assim vai, tá bom? Então, isso que a gente diz intervalo, tá? Então, se f é negativa no intervalo I, a derivada, perdão, então f é decrescente em I, ok? Em I. Então, esse é o teste, primeiro teste da aula de hoje, tá bom? Vamos ver num exemplo, ok? No exemplo. Nem sempre a gente consegue montar, porque assim, o interessante de conhecer essas aplicações nas derivadas é que nem sempre a gente consegue montar o gráfico ou tem ferramentas o suficiente para poder montar o gráfico da função, e ainda assim a gente pode determinar se a função é crescente ou decrescente, ou em qual intervalo ela é crescente ou decrescente. Então, vamos imaginar que a gente tem essa função aqui, esse polinômio de grau 4, 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5, ok? Aí a pergunta é determinar aonde f é crescente e determinar onde f é decrescente. Ou seja, determinar o intervalo, né? Entre quais e quais números ela cresce, entre quais e quais números ela decresce. Então, é bem simples. O que a gente precisa fazer primeiro é achar a derivada dessa função dada aqui, ok? Então, a derivada de um polinômio a gente aprendeu, é só a gente ir derrubando, usando essa regra do tombo repetidamente. Então, é 3x à quarta, eu desço 4 multiplicando, 3 vezes 4, 12, x ao cubo. Desço esse 3 multiplicando, então, menos 4 vezes 3, menos 12, x ao quadrado, diminui a unidade. 2 vezes menos 12, então, menos 24x. A derivada de 5, uma constante, é zero. Então, a gente tem a derivada, ok? Agora, o que a gente precisa é analisar aonde a função ela é crescente, ou seja, aonde a derivada é positiva e aonde a derivada é negativa. A gente precisa disso para poder determinar, ok? E a gente consegue resolver isso se a gente lembrar um pouquinho lá de matemática elementar, tá bom? Que a gente aprende a fazer o estudo do sinal de funções. Aqui é só um parênteses, olha só, todo mundo tem x, a gente pode pôr o x em evidência. E todo mundo é múltiplo de 12, então eu posso pôr 12x em evidência. Se eu coloco 12x em evidência, aqui vai sobrar x ao quadrado, menos x, menos 2, ok? Bom, como é que eu vou fazer o estudo do sinal de uma função? Tem o produto, né, uma função afim, né, 12x, e uma função quadrática. A gente tem que estudar o sinal separadamente delas. E a melhor maneira de se estudar o sinal é você extrair as raízes, ok? Então, se a gente igualar a zero, então eu fico com 12x igual a zero, ou, né, se o produto de duas expressões é zero, é porque uma dessas é zero. Ou x ao quadrado menos x menos 2 é zero. Se 12x é zero, significa que o x é zero, ou aqui a gente calcula o delta, tira o x1 e o x2, ok? Fazendo essas continhas, a gente vê que uma das raízes é 2, ou a outra é menos 1. Então, a gente consegue, na verdade, fatorar essa derivada da seguinte maneira, ela é 12 vezes x menos uma raiz, uma das raízes é x, então 12x. Aqui sobrou x ao quadrado menos x menos 2, certo? A gente consegue fatorar como sendo x menos 2 vezes x mais 1, ok? Então, isso aqui está fatorado, é as raízes. Observe que a gente não falou nada do sinal ainda. Bom, para uma função como essa, olha só, 12x, né? Digamos que essa é a nossa função, sei lá, função g de x, 12x. Ela é positiva quando? Olha, ela é positiva quando o x é maior do que zero. E ela é negativa quando? Quando o x for menor do que zero, ok? Ok? É quando o x é maior que zero, então a gente tem g de x positivo. Isso é intuitivo. E quando for menor do que zero, g de x é negativo, ok? Porque a gente vai montar um quadro de sinal para dar nossa resposta. Aqui na função quadrática, a gente precisa fazer o estudo sinal dessa função quadrática, ok? Então a gente também aprende isso lá em matemática elementar. Você tem o eixo x, a concavidade é para cima. Quem são as raízes? A gente falou menos 1 e 2. Acima é positivo e abaixo é negativo. Então, como nos interessa saber todos os sinais, então a gente sabe onde que a função, sei lá, se eu chamasse essa função aqui de h,
Onde que H é positiva? Olha, positiva menor do que 1 ou maior do que 2. Ah, onde que é negativa? Entre menos 1 e 2, ok? Ela se anula, a gente não interessa onde ela se anula, mas ela se anula no menos 1 e no 2, que foi o que a gente fez aqui. Achar essas raízes permite a gente fazer essa análise. E agora, então, como é que a gente consegue falar sobre aonde a derivada é positiva, negativa e é nula? A gente monta um quadrinho de sinais. Olha, então aqui eu tenho a nossa primeira função, digamos que eu chamei de g de x, tá? G de x igual a 12, 12x. Para a segunda, eu tenho os sinais da função h de x. Qual é h de x? X ao quadrado menos x menos 2. Quem são os números que aparecem para a gente em ordem crescente aqui? Bom, apareceu o 0, perdão, o menos 1 primeiro, né? O 0 e o 2. A função g de x, ela é positiva quando? Quando o x for maior do que zero. Então, ela é positiva quando é maior que zero, é negativa quando for menor que zero. A função h ela é positiva quando? Olha, é positiva só a gente olhar no desenho. Quando o x é maior do que 2, ou quando o x é menor do que menos 1. E é negativa quando? Quando está entre menos 1 e 2, está lá no desenho, ok? Nós temos um produto, né? Olha só, é a função. Vou passar o mouse aqui. É a função 12x vezes a função x ao quadrado menos x menos 2. É só a gente usar a regrinha de sinal, então, né? Menos vezes mais é menos. Menos vezes menos é mais. Mais vezes menos é menos. E mais vezes mais é mais. Então, aqui a gente consegue dizer todos os lugares aonde a derivada ela é positiva ou negativa, tá bom? E também onde ela se anula, mas nesse caso não importa pra gente, tá? Então, olha só, vindo da esquerda para a direita. Se o x é menor do que menos 1, então a derivada ela é o quê? Negativa. Então, se a derivada é negativa, significa o quê? Que nesse pedaço a função f é decrescente. Ok? A função é decrescente. Então, ela é decrescente para todo x menor do que menos 1. Qual é o intervalo onde a função é decrescente? Ela é decrescente para todo o valor que for menor do que menos 1. Então, qualquer número que for menor que menos 1, está escrito aqui. Olha, quando a função está entre menos 1 e 0, ela é positiva, certo? Então, se o x está entre menos 1 e 0, a derivada é maior do que zero. Então, logo, a função ela é o quê? Crescente nesse intervalo. Qual o intervalo? O intervalo entre menos 1 e 0, ok? Mudou de sinal de novo. Olha, entre 0 e 2, a função é o quê? A derivada é o quê? A derivada é negativa, está aqui o sinal. Então, a derivada é menor do que 0. Então, logo, ela é decrescente no intervalo entre 0 e 2. E se ele for maior do que 2, se o x for maior do que 2, a derivada é positiva. Se a derivada é positiva, então a função é crescente nesse intervalo. Qual intervalo? O intervalo onde são todos os números maiores do que 2. Pronto. Então, sem saber do gráfico da função, sem olhar para nada, a gente sabe, só com esse teste, determinar onde a função é crescente, aonde a função é decrescente, olhando para a derivada dessa função, ok? Então, isso mostra mais uma importância da derivada para o nosso estudo, tá bom? Então, a gente consegue tirar informações sobre a função através da sua derivada, ok? Esta não é a única informação sobre o gráfico da função que a gente consegue tirar com a derivada, ok? Então, com isso, a gente pode enunciar um outro teste, que é conhecido como teste da primeira derivada. O que diz o teste da primeira derivada? Bom, ele no derivada, ele essencialmente nos diz o seguinte: quando que um número crítico, ou seja, lembra que o número crítico são os valores onde a derivada não existe ou onde a derivada se anula. Quando que um número crítico é um ponto de máximo ou mínimo local, ok? Então, mas para isso eu preciso que a função seja contínua, ok? Então, seja C um ponto crítico de uma função contínua f.
Ok? Lembrando, preciso lembrar a definição de ponto crítico, né? Onde a função, onde a derivada se anula ou onde não existe, tá bom? Mas então a gente tem uma função contínua e tem um ponto crítico. Letra A no teste. Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo, então tem máximo local em C. Ok? Então, se o sinal mudar, se o sinal de f', né? Se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo, em C, ok? Então, F possui um, vou pôr de, sei lá, de amarelo aqui o máximo, um máximo local em C, ok? Bom, o teste, ele diz também o que acontece se for o contrário, se mudar de negativo para positivo. Então, olha só, se o sinal mudar de negativo para positivo, acontecer justamente o contrário, tá bom? Em C, a função vai ter o quê? F tem... Tinha máximo quando acontecia de positivo para negativo, agora vai ter o quê? Mínimo. Mínimo local em C, ok? O teste é inconclusivo se a função não mudar de sinal, ok? Então, assim, o item C diz isso, né? Se f não se f' não mudar de sinal em C, então f não tem máximo nem mínimo local. E não tem máximo barra mínimo local em C. Ou seja, o teste é inconclusivo, ok? Você não consegue dizer nada. Deixa eu pôr um gráfico aqui para ilustrar isso. Só eu pegar o gráfico. Que ilustra bem isso que a gente descreveu aqui, tá bom? Olha, vou aumentar um pouquinho o gráfico, fica melhor para ver. Observa o seguinte, aqui tinha um ponto C, então eu vou circular ele de amarelo, tinha um ponto C. A função, a derivada era positiva, ficou negativa, ok? Era positiva, vou passar o mouse agora, era negativa, ficou positiva. Então, pode ver, pelo desenho é um máximo local. Acontece o contrário, né? Olha só, a função, no segundo exemplo, a derivada era negativa e passou a ser positiva após C. A gente observa o quê? Que tem um mínimo local aqui no ponto C. O que acontece se muda de positivo para negativo ou de negativo para positivo? Aqui exemplos, olha só. Era positivo e começou a ser... perdão, ela não mudou de sinal, era positivo e se manteve positivo após C. Não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. A mesma coisa que acontece no exemplo D. Era negativo, depois de C continuou sendo negativo, não houve mudança de sinal, então nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo, tá bom? Esse ilustra bem, tá bom? Olha, a mesma função que a gente trabalhou no exemplo anterior, a gente vai usar esse teste para tentar achar o que? Máximos ou mínimos locais, tá bom? Então a nossa função está aqui, f de x, a função era 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5, ok? Então, o exercício é usar o teste da primeira derivada para achar o quê? Máximos e mínimos locais dessa função. Lembrando que a gente já tinha calculado a derivada dessa função a gente viu que já fatorada dava 12x, x menos 2, eu botei x menos x, perdão, x menos 2, vezes x mais 1. Os números críticos, nós também achamos esses números críticos, que eram as raízes. Lembra lá que as raízes eram quem?
x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a 2, ok? Então, vamos começar essa análise do menos 1, a partir do menos 1, tá bom? Olha só, se o x for o número menos 1, então a gente tem que olhar o que acontece para valores que são maiores ou menores do que menos 1, tá bom? Para a gente poder deduzir se tem máximo ou mínimo local. Mas então eu vou printar esse quadro aqui, porque agora eu não preciso fazer ele de novo, né? Senão eu vou fazer o mesmo trabalho duas vezes, né? Ok? Eu vou pegar esse quadro e vou copiar lá, ok? Esse é o quadro de sinais da função derivada, ok? Então, olha só, facilita bastante a nossa vida aqui. Observe o seguinte, se o x é menos 1, observe que quando eu estou à esquerda de menos 1, então, vou pintar de verde. Quando eu estou à esquerda de menos 1, os valores são negativos. Quando eu estou à direita de menos 1, vou pintar de amarelo, por exemplo, os valores são positivos. Então, a função fez o quê? Ela mudou de negativo para positivo em menos 1, certo? Porque no menos 1 ela se anula. Então, ela mudou de negativo para positivo, ok? Então, f mudou, f', né, mudou de negativo para positivo. Bom, vou voltar aqui no teste para a gente lembrar. Se mudou, o desenho aqui ajuda a gente a lembrar, negativo para positivo é mínimo, tá bom? Mas vamos olhar. Se mudou de negativo para positivo, é mínimo. É mais fácil lembrar pelo desenho, tá bom? Então, mudou de negativo para positivo, qual a conclusão? F tem mínimo local em x igual a menos 1, ok? A outra raiz é o zero, então vamos olhar no zero, ok? Se o x for zero. Se o x for zero, o que vai acontecer com f'? Olha só. Então o zero está aqui agora. Estou pintando de branco. A direita de zero era positivo e a esquerda é negativo. Então f' fez o quê? Mudou de positivo para negativo. Aconteceu foi justamente o contrário, né? Do que acontecia no menos 1. Ó, o desenho aqui, ó, de positivo para negativo, ela vai ter o quê? Tem um máximo local. Vou voltar aqui no que foi escrito. Ó, mudou de positivo para negativo, tem um máximo local. Então, conclusão, f tem máximo local em x igual a 0. E se o x for o último que ficou faltando, ok? Se o x for o número 2. Olha só, observe que 2. A esquerda de 2 é negativo e a direita é positivo, né? Então, a esquerda é negativo e a direita é positivo. Então, f vai fazer o quê? Mudou de negativo para positivo. Opa, deixa eu manter o padrão, pôr de azul. Para positivo. Ó, negativo para positivo, f tem o quê? Mínimo local em, vou abaixar um pouquinho a tela, x igual a 2. Ok? Então, agora a gente consegue determinar quando que uma função tem máximo ou mínimo local, dependendo do... Sem precisar fazer o gráfico, só fazendo essa análise, se o sinal muda, tá bom? Vou deixar um exercício para vocês. Então, exercício. Olha, o exercício é o seguinte, é fazer a mesma coisa, só que para a seguinte função, né? Usar o teste da derivada primeira. Na função x mais 2 seno de x. O intervalinho entre 0 e 2π, ok? Fazer o quê? Achar os máximos e mínimos locais da função, tá bom? Usando o teste da derivada primeira, tá bom? Então, usando o teste da derivada primeira, achar os máximos e mínimos locais da função. Não só a primeira derivada influencia o gráfico, como a segunda derivada também influencia o gráfico. Isso é o que vai motivar o teste da derivada segunda, que é o nosso objetivo final aqui da aula de hoje, tá bom? Então, para poder falar disso, a gente quer entender a segunda derivada
nos diz sobre F, né? A gente estava falando o que a primeira diz, agora a gente vai falar o que a segunda derivada nos diz, e eu vou pôr, então, um gráfico que está aqui no livro, só eu pegar o gráficozinho aqui, que é para a gente apresentar essa noção, essa definição sobre o que é uma função ser côncava para cima e côncava para baixo, tá bom? Deixa eu printar aqui para vocês. Pronto, tá aqui. E agora vamos entender essa noção sobre ser côncava para cima e para baixo, para a gente poder anunciar, então, a definição de ser côncava e falar do teste da concavidade e o teste da derivada segunda, tá bom? Para poder fechar o conteúdo. Olha, essa figura aí abaixo mostra para a gente gráficos de funções que são crescentes, de duas funções que são crescentes no intervalinho AB. Ambos os gráficos, eles unem os pontos A ao B, mas de maneira diferente. Eles se inclinam em direções diferentes, ok? Então, observe assim, na sua esquerda, ok? Então, o gráfico, ele tem uma inclinação curvada para baixo, enquanto no exemplo B, ele tem uma inclinação curvada para cima, ok? Como é que a gente pode diferenciar esse comportamento, ok? Perdão. A gente diferencia da seguinte maneira: na parte a curva fica acima das retas tangentes. Olha só, observa aqui. É o desenho que está embaixo, tá bom? Eu estou passando o mouse aqui agora. É o desenho que está embaixo com as retinhas rosas, tá bom? A gente percebe que a curva fica acima das tangentes. E a gente então chama isso de côncava para cima. Significa o quê? Que as tangentes estão abaixo do nosso gráfico. Já na parte B, é o que está à sua direita aqui embaixo, olha só. As derivadas agora, as inclinações estão acima do gráfico, né? A nossa funçãozinha g, que está denominada aí. E é isso que a gente chama de côncava para baixo no intervalinho AB dado, tá bom? Essa é a definição, então, de ser côncava para cima e côncava para baixo. Quando que uma função é côncava para cima e quando que uma função é côncava para baixo? Então, definição. Olha, se o gráfico de f estiver acima de todas as derivadas no intervalo, a gente diz que a função é côncava para cima. E, se estiver abaixo, a gente diz que é côncava para baixo, tá bom? Então, se o gráfico de f estiver acima de, vou pôr de verde aqui, todas as derivadas de f, todas as derivadas, não, perdão, todas as tangentes, né? Ok? Agora sim. Embora a ideia seja essa, né? As inclinações das derivadas, ok? Então, todas as tangentes. E as tangentes são o quê? As inclinações da, das nossas derivadas, ou seja, está dizendo se é positivo ou negativo, tá? Então, se estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo, digamos, no intervalinho I, aqui para a gente é o intervalo AB, no desenho, estou grifando aqui de amarelo para no intervalo AB, a gente diz então que ela é F. Então, F é dita côncava para cima em I. Então, aqui, ó, nesse desenho, essa aqui é o que a gente chama então de côncava. Ficou, ficou ruim para ler de amarelo, né? Então, vou escrever de azul, fica melhor. Côncava para cima. A concavidade está voltada para cima. Essa é a noção intuitiva. A gente só está generalizando que pode ser para qualquer curva. Esta aqui a gente diz então que é côncava para baixo, ok? Quando ocorre o contrário, ok? Então, se o gráfico estiver o quê? Aqui tinha que estar acima, ok? A gente diz que é côncava para cima. Se tananã, tananã, o gráfico estiver abaixo
de todas as tangentes do intervalo I, então F é dita côncava para baixo em I. Ok? Então, o exemplo do item A é côncava para cima, o exemplo do item B é côncava para baixo, tá bom? A gente consegue, então, definir um teste sobre a concavidade da função. Então, qual é o teste da concavidade? Ele vai depender do sinal da derivada segunda, ok? Da segunda derivada. O teste ele diz o seguinte: observe que a gente sempre analisa os dois casos. Por exemplo, se a segunda derivada é positiva para todo x no intervalinho i, no nosso exemplo lá, o intervalinho AB, então o gráfico de f é côncavo para cima. É côncavo para cima. Então, maior do que zero, côncavo para cima. Menor do que zero, côncavo para baixo. Se for zero, a gente não tem como concluir nada, ok? Se a segunda derivada for negativa, para todo x no intervalo, aqui é côncavo para cima no intervalo i, né? Ok? Então, o gráfico de f é o quê? Côncavo para baixo no intervalo i, ok? O... A gente vai falar então agora do teste da derivada segunda, tá bom? Que é para fechar o conteúdo nosso. E para isso a gente precisa falar sobre um negócio que é chamado ponto de inflexão, que é um ponto aonde o sinal da nossa segunda derivada ele muda, ok? E com ele a gente depois consegue fazer esboço de gráficos, de funções e tudo mais. Mas então, esse ponto de inflexão, para a gente ter na mente, é um lugar aonde o, o gráfico da nossa função muda de sinal. E vocês vão ver a importância dele. A gente consegue traçar gráficos de função, mesmo sem conhecer a função, só com algumas informações, tá bom? Então, a definição importante é a definição de ponto de inflexão. Tenha em mente que essa definição, ele resumidamente diz o seguinte, que o sinal da derivada segunda muda ao redor desse ponto, ok? Então, um ponto P numa curva, ou seja, no gráfico de uma função, a gente curva aqui para a gente é gráfico de função, é chamado ponto de inflexão. Se f for contínuo em P, e a curva então, ela era côncava para cima e passar a ser côncava para baixo, em P, ou aconteceu o contrário. Isso significa que a derivada segunda tem que mudar de sinal em P, tá bom? Então, se a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo, ou vice-versa, ok? Então pode ser de côncava para baixo para côncava para cima, em P. Isto é, eu falei duas vezes, mas eu vou escrever, ok? Então, se f duas linhas de x mudar de sinal em P, ok? Não custa reforçar isso, tá bom? Então, o ponto de inflexão é um ponto onde
a derivada segunda muda de positiva para negativa ou de negativa para positiva, tá bom? A gente consegue, por exemplo, usar essa noção de ponto de inflexão para fazer o esboço de gráficos de função. Eu vou fazer esse esboço no final da aula, porque eu quero, embora seja importante, um pouco mais importante é a gente conseguir garantir, falar sobre o teste da derivada segunda. Então, eu vou enunciar o teste da derivada segunda, a gente vai fazer um exemplo, e aí eu vou aproveitar então para mostrar como que a gente usa esse ponto de inflexão, por exemplo, para traçar gráficos de funções. Então, para nos dar uma ideia de como se localiza gráficos de função, ok? Então, aqui a gente vai fechar a parte de conteúdo com o teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada, ele vai então fazer o quê? A gente precisa de informações sobre a função f agora, só que a partir não mais da primeira derivada, mas sim a partir da segunda. Então, suponha que f duas linhas, ou seja, a segunda derivada, seja contínua. Não precisa ser contínua toda, não, mas pelo menos no intervalo contendo c. Então, numa vizinhança de um ponto C. O teste, então, diz o seguinte: se esse ponto, se for um número crítico, ou seja, ele é um número crítico da função, ou seja, a derivada primeira se anula. Se f' de C é zero e a derivada segunda for positiva, então, olha só, o C é um ponto crítico e a derivada segunda é positiva. Então, é engraçado, né? Porque positivo vai resultar em máximo, em mínimo pra gente, tá bom? Então, f tem mínimo local em C. Se acontecer o contrário, olha só, é um ponto crítico, ou seja, a derivada se anula, e a derivada, agora a segunda derivada for negativa, então f tem o quê? Máximo local. Ok? Uma observação, o livro não fala, porque assim, foge talvez um pouquinho o que é necessário para um primeiro curso de cálculo, mas pode acontecer ainda da primeira e da segunda derivada se anularem, tá bom? Então, é quando a gente diz que o quê? O teste é inconclusivo. Esse teste ser inconclusivo é que comumente o ponto é chamado de ponto de Sela, ou seja, é um ponto onde você não consegue dizer se a função tem máximo ou mínimo nele, tá bom? Vamos ver um exemplo da aplicação do teste da derivada segunda e depois um exemplo de como a gente pode usar este ponto de flexão para montar gráfico de uma função. É bem interessante. Então, o exemplo do teste da derivada segunda então, determinar o quê? Máximos e mínimos locais usando o teste da derivada segunda. A nossa função está aqui, ó, x à quarta menos 4x ao cubo. Pronto, está aqui, uma função simplesinha. Como que a gente pode, então, determinar pontos de máximos ou mínimos locais? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a derivada da função. Então, a nossa função era essa. Qual é a derivada? É 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Ok? Achei a derivada. Para a gente determinar se é máximo ou mínimo, a gente precisa fazer o quê? Achar pontos críticos, ou seja, onde a derivada se anula. Onde que essa derivada aqui se anula? Olha, todos têm o 4, né, como fator, porque 12 tem um fator 4, e todos têm pelo menos a potência 2 para x, né? Aqui tem x ao cubo e aqui tem x ao quadrado. Então eu posso pôr o quê? 4x ao quadrado em evidência. Sobra x, porque 4x ao quadrado vezes x é 4x ao cubo, menos 3, né? 4 vezes menos 3 é menos 12, x ao quadrado vezes 1, que está aqui, é x ao quadrado. Então, se esse produto é zero, significa que 4x ao quadrado é zero, e, portanto, o x tem que ser zero, ou x menos 3 é zero. Então, o x tem que ser 3.
Então, esses são os pontos críticos, né? Ok? Agora eu vou fazer o quê? Vou calcular a segunda derivada da função. Y duas linhas. Fica 3 vezes 4, 12, x ao quadrado, menos 24x. Ok? O que acontece se eu calculo y duas linhas no x igual a zero, né? Porque é um ponto crítico. Vou ficar com 12 vezes zero ao quadrado menos 24 vezes zero. É zero. O teste da derivada segunda não me diz nada, nem se é positivo, nem se é negativo. Okay? Então, zero não é um ponto relevante nesse sentido. Ele não é máximo nem mínimo local. Mas o que acontece com o número 3? Então, eu vou ficar com 12 vezes 3 ao quadrado menos 24 vezes 3. Então, eu fico com 12 vezes 9 menos 72. 12 vezes 9, 18 sobe 1, 9, 108. Então, 108 menos 72. Isto deu 36 e é positivo, ok? Sendo positivo, pelo teste aqui, olha só, esse número 3, ele tem que ser o quê? Um ponto de mínimo local. Então, conclusão, F tem mínimo local em x igual a 3, ok? Exercício aqui, então, exercício para vocês complementarem esse exemplo para eu poder falar do gráfico, ok? Então, um exercício para vocês complementarem. Olha, então, aplicar o teste da concavidade aqui, achar as concavidades. Quando essa função é côncava para cima, quando que ela é côncava para baixo, ok? Então, você tem que voltar aqui, a gente fez um exemplo do teste da concavidade aqui para trás, não fez? Olha só, o teste da concavidade fala, se a derivada segunda é positiva, então é côncavo para cima. Se a derivada segunda é negativa, é côncavo para baixo. A derivada segunda eu já achei para vocês. Tá aqui, a derivada segunda está aqui. Tem que achar onde ela é positiva, onde ela é negativa. Vou fazer mais ainda, então, para vocês. Olha só. As raízes dessa derivada segunda é zero e... Deixa eu ver quem que é. Eu posso pôr 12x em evidência. Fica x menos 2. Então é 0 e 2. 0 e 2. A função, olha só como é que fazer o gráfico. Eu fiz rapidinho aqui, tá bom? Mas é porque, então, faz parte do exercício para vocês responder com cavidade. Aonde que a função f é côncava para cima? Olha, se o x for maior do que 2 ou se o x for menor que 0. E onde que a função é côncava para baixo? Se o x estiver entre 0 e 2. Ok? Então, o teste da concavidade eu já respondi para vocês. Respondi rapidamente. Ponto de inflexão. O que são os pontos de inflexão dessa função? Lembrando que ponto de inflexão, como eu falei, é onde a derivada segunda muda de sinal, ou de positivo para negativo, ou de negativo para positivo. Olha, então, está aqui respondido também, né? Tudo bem que eu fiz rápido, mas era exercício para vocês. Olha só, do zero, no zero era positivo, passou a ser negativo. No 2 era negativo, passou a ser positivo. Então, você tem dois pontos de inflexão. Quem são os pontos de inflexão? X igual a zero, x igual a 2, ok? Você tem dois pontos de inflexão. E os máximos e mínimos locais, pronto, eu achei o mínimo local aqui pra gente, tá bom? Então, o exercício para vocês é achar a concavidade e o ponto de inflexão fazendo com calma. Eu só respondi rapidinho aqui, só nesse gráfico eu já respondi tudo isso para vocês, tá bom? Porque eu falei, eu queria então fazer um exemplozinho desse ponto de inflexão que a gente não tinha feito, tá? Com o seguinte, esboçar o gráfico de uma função, ok? A gente esboçar o gráfico de uma função, se ele satisfaz algumas condições. Então, vou fazer aqui do lado para a gente poder encerrar a aula. Esboce o gráfico de uma possível função f, então, olha só, o nosso exemplo é esboçar o gráfico de uma função, ok? A gente não sabe quem é a função e a gente quer ter uma ideia do gráfico, se ele tem três propriedades que foram dadas, ok? Então, f' de x positivo entre menos infinito e 1, ok? F' de x menor do que zero se o x está no intervalo complementar, ou seja, entre 1 e mais infinito.
Segunda condição da nossa função. F duas linhas de x ser maior do que zero em menos infinito menos 2 e 2 mais infinito. Ou seja, ela é positiva, a segunda. Aqui está dizendo que ela é côncava para cima de menos 2 a menos infinito e de 2 a mais infinito. E é côncava para baixo, né, f duas linhas de x menor do que zero, entre menos 2 e 2. Essa terceira informação, a informação mais técnica um pouquinho, diz o seguinte: se o x crescer muito, negativamente, ou seja, ele ficar muito pequeno, dá menos 2. E se o x crescer muito positivamente, dá zero, ok? Então, olha só, com essas três informações, é possível a gente fazer o esboço do gráfico da função. E é isso que eu vou pôr aqui para vocês, tá bom? Para a gente poder encerrar a nossa aula. Então, eu vou fazer um eixo x, um eixo y, e a gente vai explorar essas propriedades dadas aqui. Só aproximar um pouquinho mais. Então, eixo y, eixo x, eixo x, eixo y. Olha só. Então, qual que é o possível gráfico para f? O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte. Alguns pontos são importantes para a gente aqui. O 1, o menos 2 e o 2. Então, eu vou ter que marcar em algum lugar esses caras. Então, digamos que o menos... Ó, então, menos 1, menos 2 está aqui. 1 e 2. Ok? 1 e 2. Claro, além do zero, se a gente passou no 1 e no 2. A função entre menos infinito e 1, ela cresce. Depois, entre 1 e mais infinito, ela passa a decrescer. Então, assim, eu sei que se... o 1 está aqui em algum lugar, tá bom? Entre menos infinito e 1, a função vai ter que fazer alguma coisa assim. Ou ela vai crescer assim, ou vai crescer desse jeito. E a concavidade a gente vai ter que olhar para o que está dizendo no item B. O item B está falando, olha, entre menos infinito e menos 2 e 2 e mais infinito, a função é côncava para cima. Entre menos 2 e 2, a função é côncava para baixo. E o que diz esses itens aqui? Diz o seguinte, o primeiro deles diz o seguinte, quando o x ficar muito pequenininho, a sua função não vai passar do número menos 2. Então, olha só, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 2. Menos 2. Porque assim, menos 2. Então, eu sei que eu vou ter um negócio que eu chamo de assíntota, ou seja, a nossa função ela não pode passar o menos 2. Daqui ela não vai passar, ela está limitada por lá. Está limitada por lá. Já quando ele ficar muito grande, ela vai se aproximar aqui do zero, tá bom? Mas então, essa é essa informação que eu estou riscando aqui agora de amarelo, tá bom? Olha, então ela tem que ser côncava para cima entre menos infinito e menos 2. Então ela vai ser uma coisa assim, que sai daqui de baixo e vai crescer até o menos 2. Ok? Então vamos agora pôr isso de fato no papel. Então até o menos 2 ela sai e ela é côncava para cima. Ela é uma coisa desse tipo, côncava para cima. Entre menos 2 e 2, ó, entre menos 2 e 2, ela tem que ser côncava para baixo. Só que ela tem que continuar fazendo o quê? Tem que continuar crescendo até chegar no número 1, tá bom? Então, até chegar no número 1, ela vai crescer. Então, eu vou pôr um aleatório, digamos que ela vai passar por esse ponto. Está dando um possível gráfico, certo? Só que agora a concavidade muda. Ela continua crescendo, só que a concavidade mudou. Olha só, a concavidade mudou. Isso, aqui, perdão, entre menos 2 e 2. Então ela tem que fazer assim, ó. Crescer entre menos 2 e 2. Então tem que vir um pouquinho mais aqui. Menos 2 e 2. Pronto. Entre menos 2 e 2, côncava para baixo. Ok? Mas ainda estava crescendo, né? Pelo que estava na nossa informação aqui. Ok? Entre. Ah, não, entre menos infinito e 1, ela só cresce até 1. Ok? Então ela só cresce até 1, igual estava feito antes mesmo. Só cresce até 1.
Então, deixa eu apagar aqui. Ela cresce, ela é côncava para cima entre menos 2 e 2, só que ela só pode crescer até o número 1. Então, ela cresce só até aqui, só até o número 1. Ela cresce só até o número 1. Depois ela tem que fazer o quê? Ela tem que começar a decrescer, certo? Olha só. Entre 2 e mais infinito, ela vai ter que ser côncava para cima, ela vai ter que ser uma coisa aqui assim, côncava para cima, se aproximando do zero à medida em que o x cresce, ok? Se aproxima de zero à medida que o x cresce, então o gráfico fica baixinho aqui, e entre 1, ou seja, se é maior do que 1, a concavidade, então ela entre menos 2 e 2 a concavidade é para baixo, ela faz aqui assim, então. Ok? Observe que entre menos 2 e 2 a concavidade é toda voltada para baixo. Eu botei só esse pedacinho de vermelho por conta disso aqui. Ó. A derivada é negativa. Então, ela é para baixo aqui assim. Então, esse é um possível gráfico para a nossa função, sem a gente saber quem é a função, só usando essas ideias de ponto de inflexão, ou seja, pontos onde a função quebra. Ok? E usando o limite. Então, olha só, mesmo sem a gente saber, é claro que essa função, a função não precisa ser necessariamente essa. Ela pode subir um pouco mais, pode vir um pouco mais embaixo, mas de modo geral a cara dela é essa. E quando a gente põe esse pontilhadinho, é que a informação do exercício, ela não pode passar o menos 2. Enquanto aqui para baixo, ela não vai tocar o zero, mas à medida em que o x for crescendo, ela vai ficando cada vez mais pertinho de zero. Ok? Então, é uma ferramenta que, o cálculo é uma ferramenta poderosa que nos auxilia, nos ajuda a montar gráfico de função, mesmo sem a gente conhecer qual é a função dada propriamente, mas sim conhecendo só algumas informações sobre ela, tá bom? Eu peço desculpa que eu passei 6 minutos aqui da aula, vou voltar aqui. Mas era esse, então, o conteúdo, até o teste da derivada segunda, ou da segunda derivada, para a gente poder fazer a prova, tá bom? Eu estou aqui já na sala, tô olhando. Caso alguém tenha então alguma pergunta, algum comentário para fazer, eu estou à disposição. Professor, Pois não. a prova vai ter duração de 3 horas, igual foi a última? 3h30, né? Uhum. Então tá. Tá bom? Deixa eu dar um recado importante, que é o seguinte: a princípio, a prova eu iria disponibilizar ela a partir da segunda-feira, dia 22, para vocês. Está lá no Moodle, certo? Mas, assim, o prazo de fechamento eu não vou mudar, vai ficar o mesmo até sexta-feira, até dia 26, acho que é 26. Só abrir o Moodle aqui para ver se eu não estou falando bobeira. Mas eu vou antecipar, caso alguém queira iniciar já a partir de amanhã, já vai estar disponível. Ia ficar, então, do dia 22 até o dia 26, tá bom? De segunda a sexta da semana que vem. A gente já não tem mais aula, as aulas encerram terça-feira, mas a gente tem até o dia 29 para lançar as notas finais e tudo mais. Eu imagino que as outras disciplinas também tenham deixado provas e trabalhos para o final. Então, assim, para não acumular tudo, quem tiver ou quem puder começar, já a partir de amanhã está disponível o questionário, tá bom? Eu vi um comentário aqui, se não me engano, já estava disponível. Não, talvez com outro, viu, Marco? É porque abriria segunda-feira, tá bom? O prazo de fechamento é sexta, em todo caso, para ter tempo até segunda de corrigir. Mas se alguém quiser aproveitar o final de semana e começar antes resolvendo, já a partir de meia-noite já vai estar disponível para vocês, tá bom? É só o prazo de eu receber a gravação dessa aula de hoje, pôr no Moodle, porque se alguém não assistiu ou quiser reassistir, pode fazer, e ter acesso à prova dessa maneira, tá bom? É uma recomendação forte que, assim, não deixem para a última hora, né? Porque acaba na sexta, que precisa necessariamente ser feito sexta, porque às vezes pode ter algum problema de conectividade e tudo mais, tá bom? Mas, em todo caso, vai até sexta que vem.
só que em vez de abrir na segunda, eu vou antecipar e abrir já meia-noite, tá bom? No mais, dizer que foi, então, um prazer dar aula para vocês, uma boa avaliação na semana que vem e, posteriormente, então, um bom recesso, um bom descanso. Dia 10, se eu não me engano, de maio voltam as aulas. A gente volta 2 semanas antes dos professores, mas dia 10 de maio volta as aulas para vocês. E aí, quem tiver no cálculo 2, um bom curso de cálculo 2. Por acaso, quem for fazer cálculo 1 de novo, semestre que vem é comigo, tá bom? Boa semana para todos e um bom final de semana. Falou, Gino. Bom final de Obrigado, semana. Raimundo. Você também, viu? Gente, eu vou interromper a gravação agora, porque já deu horário, mas se alguém tiver alguma pergunta, qualquer comentário, eu estou à disposição.